A filosofia não é uma doutrina, mas uma atividade. Atividade, algo dinâmico, ou seja, não é sobre decorar nomes, é acompanhar uma conversa que atravessa séculos. E hoje você vai entrar nessa conversa. Vamos à grande linha do tempo. A filosofia nasce quando o ser humano começa a desconfiar das explicações prontas. E, ao longo da história, ela muda de foco conforme o mundo muda. Então vamos percorrer 4 grandes momentos. 1. A filosofia antiga. 2. A medieval. 3. A moderna. E 4. A contemporânea. Cada uma responde a um problema central. Vamos à primeira, filosofia antiga, o nascimento da razão, conforme já vimos aqui nos vídeos, hein, amiguinho, amiguinha? Qual é o contexto da filosofia antiga? Né? As cidades gregas em expansão, as famosas polis, o comércio crescente, o contato entre diferentes culturas e algo revolucionário, o debate público. E aqui surge a passagem do mito para o logos. Lembra do último vídeo? Os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, por exemplo, eles buscavam a arqué, o princípio de tudo. Para Tales, era a água. Mas o salto acontece com a tríade da filosofia, quando Sócrates, Platão e Aristóteles, especialmente Sócrates, desloca o centro da questão. Não é mais do que o mundo é feito, e sim como devemos viver. O Platão propõe o mundo das ideias, e Aristóteles vai organizar o conhecimento em lógica, ética, política. Vamos falar disso no próximo vídeo, hein? E aqui nasce praticamente tudo. Simplesmente assim. Filosofia medieval. Fé e razão em tensão. Qual é o contexto aqui? A queda do Império Romano, a ascensão do cristianismo, o poder da igreja. A filosofia agora não desaparece, ela muda de função. Ela passa a explicar e defender a fé. Principais nomes desse período: Santo Agostinho, vale a pena parar um pouco para estudar sobre esse cara, hein? E Tomás de Aquino. Para Agostinho, a verdade está em Deus. Para Tomás de Aquino, fé e razão podem existir juntas. E a pergunta central é possível provar racionalmente aquilo que se acredita? Um spoiler aqui, hein? Eles tentaram muito. Filosofia moderna, o nascimento do sujeito. Lembra do Renascimento, das grandes navegações, da Revolução Científica? Foi aí que surgiu a filosofia moderna. O mundo muda e o ser humano começa a desconfiar de tudo, inclusive da própria verdade. Aqui que vai surgir o famoso penso, logo existo, de Descartes. A dúvida vira método. Outros nomes importantes desse período são vários, mas vou citar só 2 aqui. John Locke, com a questão da experiência, e Kant, com os limites da razão. A grande pergunta desse período é: o conhecimento vem da razão ou da experiência? E aqui nasce a ciência como conhecemos hoje. E, finalmente, a filosofia contemporânea, nos dias de hoje, a crise das certezas, num contexto da Revolução Industrial, das guerras mundiais,
o capitalismo, a desigualdade, o avanço tecnológico, entre outras tantas coisas. Agora, ninguém mais está confortável. A filosofia começa a questionar tudo: verdade, moral, sociedade, identidade. Alguns nomes importantes desse período: Marx, com a crítica ao capitalismo, Nietzsche, com a crítica à moral, e Sartre, com a liberdade e angústia. Agora a pergunta não é mais o que é verdade, mas sim, existe verdade absoluta? Ou tudo depende do ponto de vista? E o que vai ligar tudo isso, né? Apesar das mudanças, tem algo que nunca muda: a tentativa de entender a realidade. Só que cada época tem a sua obsessão. Por exemplo, na filosofia antiga, a natureza e a ética. Na medieval, Deus. Na moderna, o conhecimento. E agora, na contemporânea, existência e sociedade. Vamos trazer um pouquinho mais para o nosso dia a dia, com uma licença poética aqui? Por exemplo, quando você questiona uma notícia, você está sendo moderno. Quando você discute valores, você está sendo antigo. E quando você pensa sobre o sentido da vida, você está sendo contemporâneo. A filosofia não está no passado, ela está em você. Voltando à citação, a filosofia não é uma doutrina, mas uma atividade. Depois de tudo isso ficou um pouco mais claro, né? Cada época filosofou de um jeito, mas todas fizeram a mesma coisa. Pensaram criticamente sobre o mundo. Vamos para o nosso fechamento. A história da filosofia não é uma linha morta, é uma conversa viva. E você pode escolher repetir ideias ou entrar no debate. E cuidado, depois que você começa a filosofar, fica difícil parar. Nos vemos no próximo vídeo, quando falaremos sobre os campos da investigação filosófica. Até a próxima! Yo filosofía